E o programa Dia a Dia volta e a gente recebe aqui no quadro Sim, Eu Me Cuido. Hoje, com muita honra, aqui já do meu lado, a doutora Joana. Obrigada, doutora, por ter aceito o convite do programa, estar aqui nesse mês tão especial. Eu que agradeço, né, Patrícia? É uma oportunidade para a gente poder conversar a respeito de um assunto que chama tanta atenção e que intriga tanto, né? Com certeza. Muitos pais, crianças, já em idade próxima à adolescência, que interessa aqueles em idade escolar. Então, é um tema bastante amplo para a gente conversar. Amplo, profundo e utilidade pública, gente. É claro que o Dia a Dia ia trazer para você com exclusividade nesse setembro dourado. Aqui do meu lado, a doutora Joana Bisinella de Faria é oncologista pediátrica. Doutora, no camarim até respirei 2 vezes, porque medicina é uma profissão, assim, fantástica, né? Mexe com vidas, com o ser humano. E mexer com essa parte, oncologia pediátrica, é uma área, assim, que o coração a gente já fica apertado, é uma área difícil. E eu achei muito interessante, que eu ainda te perguntei, né? A senhora tem filho, doutora? Não tenho. Então, assim, né? Porque a gente vai, assim, perguntando, vai com calma. E é difícil, acho que para os pais de casa, quanto para a doutora também, abordar e chegar nesses princípios, né? Como descobrir, como passar. É exatamente essa a nossa ideia na campanha do Setembro Dourado, né? É trazer para a população a noção de que o câncer pediátrico, a melhor forma para que a gente consiga combatê-lo é fazendo o diagnóstico precoce. Então, crianças, muitas vezes, não trazem isso de uma forma verbal. Não fala onde está doendo, não conseguem se manifestar de uma maneira muito clara. Mas existem alguns sinais que chamam a nossa atenção. Porque geralmente, quando é no adulto, a gente vê assim, fuma, bebe, tem um indício, Exatamente. uma dor na garganta, dor nos órgãos, sabe expressar a sua dor. Sem Já dúvida. a criança, aquilo que eu estava falando com a senhora, né, antes de começar aqui o bate-papo, gente. A hora que a gente vai, como que vai, né, uma criança, um recém-nascido, Exato. uma idade já começando a andar, a falar, ainda não tem aquela predisposição à comunicação. E aí, doutora? A gente tem, como eu estava dizendo, alguns sinais que são, vamos dizer, indiretos para que a gente possa suspeitar, ao menos, de uma incidência de câncer naquela faixa etária. Então, conhecendo que a neoplasia, o câncer mais frequente nessa faixa etária é a leucemia, a gente tem alguns sinais que nos levam a pensar sobre ela. Então, um deles seria a palidez, sempre frequente, manifesta-se diversas vezes por uma criança mais apática, que não brinca ou que, ao brincar, se cansa muito facilmente, surgimento de manchas roxas pelo corpo, quando não associadas com algum trauma, com uma batida. A gente sabe que as crianças têm uma vida muito ativa, mas às vezes você percebe que aquela criança tem muito mais manchas do que atividade. Olha então, só. são coisas que nos chamam a atenção. Em relação à segunda classe de tumores mais frequentes, que seriam os tumores de sistema nervoso central, algumas alterações comportamentais, muitas vezes alteração ao caminhar. Então, às vezes, assim, doutora, um exemplo, uma dúvida minha. A criança está com dificuldade por exemplo, já tem 2 anos, não anda. Aí o pai já preocupa, já tem 2 anos, não fala. Não quer dizer que tem a doença, né? Que tem um câncer, que tem um tumor. Mas tem que observar. Que eu acho que tudo começa no princípio, realmente, do foco. Exatamente. A gente indica o segmento de puericultura, que é o segmento em pediatria de rotina, levar a criança ao médico mesmo que ela não esteja doente naquela ocasião, porque alguns sinais iniciais podem ser detectados no exame físico. Olha só. Então, às vezes, um aumento do baço, do fígado, órgãos que muitas vezes a gente não se preocupa em observar,
Muitas vezes, é claro, os pais ao dar banho, ao trocar a criança, podem notar alguma alteração, mas isso não é tão frequente. Então, nessas situações, levá-lo ao pediatra, levar seu filho ao pediatra com regularidade, traz benefícios em relação ao diagnóstico precoce dessa e de outras doenças. Nesse mês, nós estamos focando na doença neoplásica, na neoplasia pediátrica, por conta do Setembro Dourado, mas o acompanhamento rotineiro das crianças, ele é necessário ao longo de todo o período da infância. E eu falo assim, eu acho um trabalho maravilhoso, além da doutora atender pela USP, pelo HC, né? Está lá e vem do SUS, né? Do SUS para a doutora atender. Sim. Então, assim, de uma maneira mais ampla, de uma maneira assim que a gente possa levar para o pessoal de casa os principais tumores na infância. Certo. A neoplasia, né, o câncer mais frequente em pediatria são as leucemias, que a gente fala de uma maneira jocosa, assim, que é um tumor líquido, porque ele acontece no sangue e a gente sabe que o sangue percorre todo o corpo. Então, ele pode ter das manifestações mais diversas, né? Uhum. Desde dor óssea até um aumento do fígado, do baço. Em segundo lugar, a gente colocaria o grupo dos tumores de sistema nervoso central, que tem diversos tipos, e cada um com a sua especificidade. E depois viriam as outras neoplasias, como os linfomas, os tumores de glândula suprarrenal, tumor de retina, os retinoblastomas, enfim, após os mais raros, os menos frequentes. Então, os três principais, os três que chamam mais a nossa atenção são as leucemias, sistema nervoso central e os linfomas. E, geralmente, as crianças que são afetadas, que têm essa doença, vem da genética? Olha, isso é uma dúvida muito frequente, Patrícia. Muitos pais chegam com esse questionamento e até com uma certa culpa, com aquela ideia de que eu trouxe essa doença ao meu filho. Mas isso é uma ideia um pouco errônea, uma vez que as mutações podem acontecer independente do material que os pais transferem. Muitas vezes a mutação acontece depois. Então, tem sim fatores genéticos, fatores associados à hereditariedade, ou seja, aquilo que vem dos pais, mas tem aquelas mutações que acontecem após, que não, em momento algum, os pais devem se sentir culpados por trazer essa doença para a criança. Mas é mais comum? Sim, relacionado a fatores genéticos no geral, né? Sejam eles hereditários ou não. Certo, entendi, doutora. E eu queria falar assim um pouquinho assim, hoje em dia nós temos o transplante, né, da medula. Exato. Que a senhora também trabalha dentro da HC. Sim. E em nível de porcentagem, quando a senhora fala assim para algum pai, vai dar essa notícia, olha, o seu filho tem essa doença, a gente já sabe que é uma doença que a gente, né, só de pensar a gente não quer, a gente quer rejeitar, mas aí tem esse diagnóstico, o pai e a mãe têm que enfrentar, né, e tem a possibilidade do transplante de medula óssea, que eu acho que é de Deus, né, uma maravilha. Sim. E aí, doutora, como que é? A questão do transplante, até é muito bom a gente poder conversar sobre isso, porque tem um conceito muito amplo relacionado ao transplante de medula óssea, no qual toda doença poderia ser tratada por ele. Isso não é uma verdade. Um dos principais pontos a destacar é que o transplante de medula óssea em si, ele tem consigo as suas complicações e tem as indicações muito precisas para que esse procedimento seja feito. Então, são algumas situações de leucemia, geralmente as de alto risco, que a gente diz, na grande maioria das vezes em situações de recidiva, ou seja, de retorno dessa doença. Alguns tumores sólidos em que a gente utiliza o conhecido como transplante autólogo, que é aquele no qual a pessoa doa para si mesma a medula óssea, com o objetivo de destruição maior daquelas células tumorais. Então, existe sim
uma esperança muito grande dos pais em Graças a relação Deus. ao transplante, mas às vezes existe uma incompreensão sobre onde ele seria aplicável. Entendi. E aí, na hora, a senhora fala, o melhor é ser feito, e a maioria dos pais, como que é, doutora? Como que é receber essa notícia? essa notícia. Sim, a gente tem muitas experiências ao longo de todo o período que a gente vai trabalhando. Trabalhar com seres humanos é uma experiência rica a cada dia. Com certeza. Então, as situações são as mais diversas. Desde uma família que chega para você já na expectativa de uma doença ruim, de uma doença agressiva, até aqueles que acreditam se tratar de uma coisa simples. Então, a expectativa da família traz muito, diz muito sobre como eles vão receber essa notícia. A estratégia para comunicar alguma notícia ruim, desconheço. Acho que ninguém A verdade, tem. né? A verdade supera Exatamente. qualquer barreira. Exatamente. A verdade, eu acho que a fé em Deus, com certeza. Sim. E o diagnóstico precoce. Então, Setembro Dourado tá aí para dar esse destaque especial, gente, para vocês de casa. Viu que o seu filho ou sua filha tá meio apática, né, doutora? Exatamente. Apresenta manchas pelo corpo, sempre tá reclamando de dorzinha na perna, que eu já vi casos assim também. Sempre tá reclamando de dor na perna. É uma criança que vai para a escola e sempre tá quietinha no canto, enquanto as outras não param, né? Então, às vezes, são sintomas. Não desenvolveu a fala muito bem, coordenação motora. Exatamente. Então, tudo isso é uma espécie de você começar desde o princípio, Exato. né? E pegar no foco. E aí, e os resultados, doutora, quando é pego assim já no comecinho? A taxa de sucesso no tratamento de um câncer pego em fase inicial, ele é muito superior àquele que é pego em fase avançada. Certo. As taxas de sobrevida em muitos tipos de tumores se aproximam aos 90%, 95% Nossa. de chance de sobrevivência. Que E essa é uma bênção. informação que muitas vezes as pessoas desconhecem. Com certeza. E é importante a gente saber que a gente também lida com doença muitas vezes curável, né? Não estou extrapolando para todos os tipos de neoplasias, mas aquelas de fácil diagnóstico, de diagnóstico precoce e de boa histologia, que a gente diz, em geral elas têm uma resposta adequada e bastante satisfatória ao tratamento, seja ele por quimioterapia, por radioterapia, por cirurgia ou, em algumas situações, até mesmo através do transplante de medula óssea. Então, o transplante de medula é uma coisa muito nova, né? Vamos dizer assim, não é tão assim, mas assim, é nova, porque as pessoas ainda têm esse receio de realmente se vai, se não vai, né? Geralmente vem muitas dúvidas. A gente recebe também perguntas sobre isso. E, às vezes, dentro da própria família, não consegue um doador, né, doutora? Exato. Então, assim, a importância também da pessoa que está nos assistindo, saber a importância de uma doação. Né? Isso é uma coisa que hoje em dia a gente fala muito, existem muitas campanhas a respeito disso, dos doadores de medula óssea para pessoas não aparentadas, né? Hoje em dia a gente tem os registros nacionais e mesmo os internacionais de doadores de medula óssea, que é um banco de dados onde se buscam informações relacionadas ao HLA de uma pessoa que não tem um doador disponível aparentado. Então, uma vez que essa pessoa foi avaliada frente à sua família e não há um irmão ou algum outro parente que seja compatível, a gente costuma dizer via de regra os irmãos, porque a gente busca uma compatibilidade dita 100%, vamos dizer assim. Então, os irmãos têm a chance maior de ter, né? Mas quando não existe essa possibilidade, buscar em bancos é uma estratégia que muitas vezes nos traz uma esperança. Então, gente, quem pensa só em ter um filho, hein?
Vamos ter 2, né, doutora? Olha, Fazer isso um planejamento de vida com 2. Porque, gente, é assim, a gente nunca quer, né? A gente não deseja, a gente não é planejado, nada que é ruim, né? Então, mas assim, se pode, né, doutora, como a senhora falou agora, tem um irmão, gente, quase 100%, né, doutora? 100%. A chance, 100%? Alguns irmãos, sim. Então, gente, olha só, né? Ter irmão é tão bom. Eu adoro os meus. Então, assim, a gente faz pelo próximo, imagina por um irmão, né? E para fazer essa doação de medula, tem uma faixa etária? Só uma colocação em relação à questão de ter irmãos, né? Eu acho que isso, claro, tem muito a ver com a estrutura familiar de cada um, é claro. A gente não está aqui para orientar que tenha-se irmãos ou claro, não, de maneira nenhuma. É claro que encontrar um doador aparentado é muito melhor para aquela criança do que precisar recorrer a um banco. Mas, hoje em dia, nós temos essa possibilidade e ela muitas vezes nos auxilia, às vezes até mesmo em bancos internacionais. Então, fica esse adendo, né? Porque ainda as pessoas têm preconceito de doação, né? De doar a medula. Sim. A pessoa pode estar ali, né? Tem campanhas e mesmo assim. Então, isso também é um alerta, né, doutora? Gente, Setembro Dourado tá aí, ó. Vamos deixar mais dourada a vida das pessoas. Vamos poder, né, doutora, contribuir também com o que a gente pode, um pouquinho acho que um pouquinho, cada um fazendo a sua parte. Fazemos muito ao mundo, né, a uma geração. E nessa colocação, que geralmente tem as próprias pessoas, que eu falo, a própria criança pode ser doadora, não pode? Dela mesma. Dela mesma. Em algumas situações, sim. A gente não usa essa estratégia para todos os tipos de transplantes, porque depende muito do nosso objetivo. Se o objetivo é tirar aquela medula para poder fazer uma quimioterapia, um tratamento agressivo e depois devolver essa medula como uma forma de resgate, aí se aplica o transplante dito autólogo. Entendi. Agora, quando a gente tem alguma alteração em nível da medula óssea mesmo, que aquela medula está com algum problema, está doente, aí a gente precisa recorrer a uma medula de outra pessoa. Entendi. E será que ela quer colocar alguma outra questão aqui que não foi falada? Só complementando que você havia me perguntado a respeito de como se cadastrar, como é possível se tornar um doador de medula óssea. A gente tem os hemocentros, aqui em Ribeirão a gente tem o hemocentro, que faz esse cadastro através de uma amostra de sangue periférica mesmo, e lá eles fazem uma orientação bastante ampla do que é transplante de medula. Eles têm cartilhas, têm alguns panfletos explicativos falando sobre como é o procedimento, o que é a coleta de medula, como que ela é feita, quais os riscos, enfim, tudo isso fica disponibilizado lá no Hemocentro. Que bacana, doutora. Muito obrigada pela sua entrevista, por estar aqui falando desse tema que é tão digno, tão lindo de se falar, ao mesmo tempo muito triste, mas tem que levar conscientização para os pais, para as pessoas de casa, gente. Então, viu um sinal com a sua criança, né? O seu bebezinho, meio molinho, né, doutora? Não tem reação. Então, gente, vamos se atentar a isso, né? Nós temos quase 100%, né, doutora, dos casos, quando diagnosticados recente, podem ter, com certeza, a saúde recuperada. Sim. E a sua vida seguir com Deus. Exatamente. A depender do tipo de tumor, a gente vê que as taxas de sobrevida realmente se aproximam aos 100%, né? Graças a Deus. Exatamente. E como isso é importante para as famílias. É verdade. Obrigada, doutora. Mais uma vez, eu agradeço. Eu que agradeço. E o dia a dia está de portas abertas para quando a senhora quiser. Muito obrigada. Obrigada, doutora.